turma! Estamos começando mais um JudaCast! E aí, tio Dimas, como é que você tá? Tá preparado para hoje? Ô, Judá, tô preparadaço, cara, tá demais, hein? O nosso bate-papo hoje tem pessoas de peso importantes aqui. Não vai me fazer passar vexame, hein? Hoje tá o nosso pastor aqui, né? Nosso pastor é a nossa pastora. Então, pessoal, uma salva de palmas, pastor Wellington, pastora Martins. Muito obrigado. Fala direito, por favor. Muito obrigado porque vocês estão aqui. Obrigado, pastor, pastora. Que alegria. Vocês podem, quando vocês estiverem olhando aqui, pode olhar para mim, pode olhar para ele, para o Judá. Que tempo precioso. E hoje a gente vai falar sobre a importância da paternidade na formação da identidade da criança, que é um tema crucial, importante. E antes da gente começar, eu queria só agradecer a você que está com a gente aqui acompanhando, tem acompanhado os nossos programas. Agradecer a Deus pela oportunidade de fazer este projeto. Ao Binho Estúdio, aqui de Bragança Paulista. Binho, muito obrigado. Tiagão, que está aqui com a gente. Cara, obrigado pela todo o apoio e suporte aqui. E eu quero apresentar aqui os nossos pastores. Pastor Wellington, que é o pastor principal lá da nossa igreja de Atibaia, Igreja Nazareno. E a pastora Márcia, sua esposa. Que privilégio, obrigado mesmo, de coração. Aliás, na última pregação que você trouxe, tanto que eu acho que eu até cheguei a te falar. Sim. Ele trouxe muitas coisas relevantes, acho que para o tema que a gente vai falar, sobre essa questão da paternidade. Mas antes, Judá, apresenta eles aqui, por favor, todo o currículo deles. Vamos lá. Pastor Wellington Silva de Oliveira e pastora Márcia Piovesandi Oliveira são pais da Beatriz, da Ruth e da Isabel. O pastor Wellington, ele é formado em teologia e administração de empresas e é pastor principal da Igreja do Nazareno em Atibaia há 12 anos. A pastora Márcia, ela é pedagoga há 15 anos. E como casal, o que eles mais gostam é de Dá para você parar de errar, por favor? Como casal, o que eles mais gostam é de passar o tempo com a família e servir as pessoas. O seu hobby do pastor, ele é praticar esportes e da pastora é ler e ouvir livros. E o nosso maior desejo, eles falam, que é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, sendo parecidos com Jesus. Muito bom. Pastor, vamos começar então. Fala para mim, existe algum padrão bíblico de como a gente deve criar os nossos filhos? Existe. A Bíblia, ela é o fundamento da nossa vida, né? Como cristãos, tudo que a gente precisa escolher e decidir viver está baseado na Bíblia. E o texto fundamental é Deuteronômio, né? Capítulo 6, do verso 1 ao 9, onde Deus faz o chamado ao povo para amar a Deus, né? Para cumprir os seus mandamentos. E a partir dessa decisão de um adulto que escolhe amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, e não é um tipo de amor que Deus espera de qualquer maneira, né? Se a gente olhar o texto bíblico, ele vai dizer que ele quer que a gente o ame de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. E quando você decide fazer isso, ele chama a gente para uma responsabilidade. Ele fala assim, você vai ensinar os seus filhos todos esses preceitos que você está aprendendo. E você vai compartilhar esse mesmo amor que você está oferecendo para Deus com os seus filhos, com a sua família. Então, esse é o padrão que a Bíblia determina para nós. Onde a prioridade da vida está num homem que decide amar ao Senhor e compartilhar esse amor com a sua família, né? Então, quem decide fazer isso e falar que é um discípulo de Cristo, reconhece a existência desse Deus maravilhoso, ele realmente decide colocar a sua vida dentro deste padrão, onde a gente ama Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E a partir daí, todas as escolhas e prioridades vão se estabelecer a partir desse princípio. Você acha que a gente pode falar que o pai em si, ele tem um papel principal? Principal, eu digo que assim, quando a gente diz que uma coisa ela é a principal, é como se ela fosse a coisa onde você abre mão das outras para se estabelecer, né? Então, eu acho que o principal é o homem ter um relacionamento com Deus. E a partir daí, uma das funções que tem prioridade, e aí a gente muda um pouco esse conceito, porque o principal ele estabelece como algo que você vai fazer com que os outros não tenham aquela função como essencial, né? Então, como prioridade,
ele levar os seus filhos a conhecer esse amor de Deus, né? Mas se ele não cumprir bem, porque, presta atenção, se eu formar com prioridade a educação, o amor ao filho, e deixar de amar a Deus, ou deixar de seguir os seus princípios, eu vou inverter essa prioridade que Deus estabelece para nós. E aí eu não vou ter o recurso que eu preciso, que é o próprio Deus também, em conjunto comigo, agindo para essa relação. Pastora, você acha que, não necessariamente só na escola onde você está, mas no próprio ministério das crianças, você consegue enxergar, por exemplo, na atitude muitas vezes das crianças, ou então essa questão da falta não é a falta da presença do pai, mas dessa paternidade, da educação que o pai precisa colocar sobre a criança? Tipo, a criança tem determinadas atitudes que faz com que a gente perceba que tá faltando essa presença da paternidade ali dentro. Olá, bom dia. Ai, desculpa. Isso daí a gente pode fazer corte, tá? Pra gente... Olá, é um prazer estar aqui, podendo falar. Obrigado, pastora. Estar aqui com o Judá, com o Dimas, é um privilégio. E a gente percebe, sim, a questão da paternidade. Na verdade, eu penso que o que mais a gente consegue perceber na vida das crianças é quando não há uma conexão familiar, né? E tanto do pai quanto da mãe. E se a criança não tem uma presença masculina tão na sua vida diariamente, constantemente, isso vai ser visível no comportamento da criança, sim. A gente pode perceber isso. Quando uma família é muito coesa nos seus princípios, nos seus valores, como decidem educar os filhos, isso é nítido na vida das crianças. E quando isso também não acontece, é notável. Então, a gente consegue perceber quando tem uma presença paterna naquela família, na educação daquela criança, e quando isso não acontece. Você sabe, aconteceu, acho que anteontem, uma coisa em casa que me assustou um pouco comigo com relação à reação do Lucas, do meu filho. A gente estava no carro voltando da escola e dentro do carro ele briga de irmão, né? Os dois atrás, por qualquer coisa briga. E ele começa a falar mais alto e a ficar, eu falo assim, calma, Lucas, não precisa falar desse jeito. Mas eu fico irado, eu tô com raiva e não sei o quê. E aí eu parei, eu até mandei uma mensagem para uma pessoa e falando sobre isso, eu falei assim, me assustou um pouco, por quê? Porque eu acho que ele tá enxergando um pouco disso na forma como eu muitas vezes ajo. Diante das dificuldades, das situações, eu fico irado, você vai ficando irado, não que eu bata ou quebre ou faça nada, mas é a atitude. Sim. É a presença de espírito que você está ali naquele ambiente, você é mais truculento. E tem um ponto que eu coloquei aqui na nossa pauta, que vocês dois podem falar sobre isso, qual que é a importância de você ter... eu não sei qual que é a palavra, não é com caráter humilde, mas você reconhecer o teu erro, o pai, sim, ou a mãe mesmo, reconhecer o erro, pedir perdão pro filho, uhum, quando excede. Tanto que nesse dia eu cheguei e falei para ele, Lucas, vem aqui no quarto comigo, eu vi que você tá agindo dessa determinada maneira, eu sei que muitas vezes o papai, eu fico bravo também, mas isso faz mal para nós e pro outro, né? Não, evita gritar, vamos controlar, deixa eu te ajudar, você me ajuda também. E eu, quando tem situações que eu sei que eu erro, eu vou lá e peço perdão muito fácil. Sim. Ao contrário do que acontecia com o meu pai, ele dificilmente pedia perdão. Ele errava e não pedia perdão, cara. E ele tá com o Senhor hoje. Aí assim, e a gente tem essas memórias, mas o que vocês acham dessa questão? Da importância de nós sermos pessoas que têm um coração quebrantado, reconhecem o erro, isso na formação da identidade dessa criança. O que vocês acham disso? Isso é fundamental, né? Porque o filho, ele está seguindo um modelo de comportamento e de valores. E é engraçado porque as pessoas, elas esperam que os filhos tenham uma reação, mas elas não percebem que elas estão sendo um reflexo que o filho, né? Você está aqui já compartilhando e isso é um fato. Os filhos vão replicar um modelo de comportamento, né?
desculpa, só um outro ponto. Até o fato de você expor a sua vulnerabilidade, que eu fiz isso agora, Sim. para muitas pessoas isso é um escândalo. Sinal de fraqueza. E na verdade, porque se a gente veste uma capa de que você é intocável, de que você não erra, é uma mentira. Sim. Sim. E muitas vezes na igreja acontece isso, Sim. né? Às vezes elas enxergam a liderança intocável, né? Uhum. E na verdade não é isso. Então, Sim. o princípio de se arrepender e de reconhecer os seus próprios erros é bíblico. Não interessa qual é o papel que você está desempenhando dentro da sociedade. Eu sou um pai, estou ao lado da minha esposa, temos filhas para cuidar. Em qual momento em que eu me torno essa pessoa que não posso ser confrontado? Que não tenho a necessidade de reconhecer que eu excedi, né? Que as emoções tomaram conta, que aquilo que foi dito foi exagerado, né? E eu estava aqui refletindo, quando a gente estava pensando sobre isso, enquanto é importante o papel, né, da esposa e de quem está ao lado nesse momento em que às vezes essa situação de educação acontece, em que o outro exagera, e a gente tem a capacidade para, né, em muitas situações a Márcia teve que vir falar comigo e falar assim, eu acho que você exagerou. Eu acho que você, o tom de voz foi exagerado, o volume que você falou, as coisas que você disse para as meninas passaram do limite, e eu tinha que reconhecer isso. Então, quando nós estamos seguindo um princípio bíblico, não é sinal de fraqueza, não é? Então esse é o grande problema, porque nós estamos falando de duas coisas, que é a humildade para reconhecer o seu próprio erro, né? E a capacidade de ter a humildade de lidar com o confronto que o outro faz. Porque às vezes a pessoa quer reconhecer o seu próprio erro, mas ele não quer anunciar que errou. E ele não quer ter que se posicionar diante da esposa, diante dos filhos, como errado. E um líder, exatamente. Ele quer mostrar que o tempo todo ele está acertando. E como se isso fosse enfraquecer a sua autoridade na liderança. E é exatamente o contrário. Quando um líder tem humildade para reconhecer os seus próprios erros, quando um pai faz isso, quando alguém percebe que está ali liderando e reconhece e pede perdão, ele está fortalecendo a sua autoridade sobre aqueles que estão ao seu cuidado. E qual que é a diferença pro pessoal entender quando a gente olha biblicamente o papel do sacerdote e daquele que se vê num papel autoritário, né? Como um líder autoritário que tem submissos à esposa, porque a palavra fala sobre submissão, e também se a pastora quiser falar sobre essa questão desse entendimento, como que deve ser esse entendimento claro do papel do sacerdote dentro de casa? Sim. Eu estava ali marcando alguns pontos do que a gente pensa, qual é o papel, né, desse homem, né, que tem que exercer essa liderança, né, dentro da sua família ou na sociedade, em que Deus estabeleceu isso para o papel do homem, ele liderar, né, mas a condição de que ele é um provedor e ele tem um poder de liderança, mas não é de poder de controle. E essa é uma parte difícil, porque o ser humano ele associa poder a controlar o outro e exercer uma condição onde a vontade dele prevaleça sobre a vontade dos outros. Quando nós temos princípios que a Bíblia diz, e que vale mais muito a autoridade do que o poder. Porque a autoridade ele leva pessoas a serem influenciadas pelo modelo. E o poder com controle, ele exerce medo e insegurança naqueles que estão à sua volta. Você acha que o fato da outra pessoa enxergar que eu também sou vulnerável, isso faz com que gere essa autoridade? Sim, com certeza. Porque... Não é a fraqueza que faz a pessoa deixar de ter a autoridade. Então, porque para um cristão, reconhecer os seus próprios erros não é fraqueza, é virtude. Exatamente, é verdade. Né? Então, o reconhecimento dos erros, a disposição de pedir perdão e saber que ferir o outro, independente, porque a grande questão é que muitos acabam se justificando, que aí é outro princípio quebrado. Quando eu cometo um erro... Ele quer arrumar a justificativa do erro dele. Ele quer arrumar a justificativa pro erro dele. Então ele quer culpar o filho, né? Eu fiquei nervoso porque você me desobedeceu, né? Eu levei o tom da minha voz para minha esposa ou na minha família ou dentro da minha casa porque a família não está cumprindo aquilo que eu esperava. Então ele joga toda a responsabilidade da sua frustração, da sua instabilidade emocional, da sua frustração, ele joga nos outros.
Né? Então isso quebra um princípio do que a Bíblia nos ensina. Entendi. Pastora, tem muitas famílias onde você tem sua mãe que não tem a presença do pai. Como que é o desafio e como que as mães elas podem trabalhar dentro de casa com os filhos para poder apresentar o Deus Pai? E até dentro de um outro tópico que o tio Dimas colocou aqui, aqui na nossa pauta, você acha que substituir a presença do que seria o pai por um tio ou por um avô tem um peso importante? Sim, eu vejo que... Primeiro, eu acho assim que essas mulheres são guerreiras, eu vejo essa flexibilidade da mulher de assumir esses papéis, né, de uma mulher solo, ela tem que ser provedora, ela tem que ser firme, ela tem que dar amor, então são muitas facetas dentro dessas atividades, desses momentos de interação com os filhos. E sim, quando uma mulher tem essa possibilidade de ter um irmão dela, ou o próprio pai dela, alguém dentro da família que possa ser esse modelo, porque a criança busca esse modelo, né? A criança precisa dos dois papéis, né? Da mãe e do pai. E quando tem essa ausência de pai, provavelmente essa criança busque essa paternidade em alguém que está próximo. Então é importante quando isso acontece, isso ajuda, isso facilita para a mulher ela ter essa figura, alguém que ela possa recorrer em alguns momentos, isso é bem importante. E dentro da igreja, isso se faz de uma maneira mais fácil, né? Porque dentro da igreja a criança vai ter um modelo de autoridade ali, de pastores, de líderes, de amigos, pessoas que estão próximo, que podem ser modelo para essa criança, né? Às vezes não de uma forma assim direta e intencional, mas na convivência. Ela vai perceber esse modelo, vai buscar esse modelo e a mãe vai acabar apresentando essa paternidade de Deus, mostrando que Deus é o pai dela, né? Quando ela traz esse modelo para o filho, Deus é o meu pai, é aquele que cuida de mim. Da mesma forma que Deus cuida de mim, Ele também cuida de você. Então esse também é um caminho para que ela possa mostrar essa paternidade de Deus, porque dentro de casa ela não tem esse modelo tão presente, né? Não tem ali uma figura paterna. Mas em Deus, ela mostrando o modelo do que Deus é para ela também apresenta essa paternidade para o filho. E para aquelas crianças que foram abandonadas? Quando a gente fala sobre orfandade, você acha que a criança, depois de ser introduzida no lar, ela tem dificuldade de conseguir identificar a paternidade do homem pai e também a paternidade de Deus? Sim, isso é uma marca muito grande numa criança, né? A rejeição. E mesmo quando ela é inserida, eu penso que independente da idade, quando ela é inserida numa família logo nos seus primeiros anos de vida, então é mais fácil essa absorção de novos conceitos, de valores, a personalidade dela ainda não foi formada, então isso tem um caminho mais fácil, mas a marca vai estar lá. Para sempre, né? Essa marca na criança da rejeição, ela vai levar. E só Deus é que pode curar essa marca na vida de uma criança. E agora, dentro de uma família, num contexto familiar, a gente tem essa vivência dentro de casa, a criança vai ter essa dificuldade de entender. Em alguns casos, eu vejo que ela vai ter mais dificuldade no relacionamento com a mãe do que às vezes com o pai, né? Ela acaba que, como a mãe é aquela que levou no ventre, que tinha aquela ligação tão forte. Então, em alguns... Depende da história de cada um, né? Então, às vezes pode ser que essa criança acolha esse pai de uma forma, assim, muito grande, ou não, né? Depende muito da vivência de cada um. Mas fica aquela marca na criança, e ela vai ter. Então, é um desafio para essa família de apresentar a Deus como um pai para essa criança que foi rejeitada. Precisa saber por tudo que ela passou, às vezes ela sofreu algum abuso, né? Sim. Muitas crianças, nesse caso, que foram rejeitadas, elas não tinham uma figura paterna já. Ela já não tinha, era uma mãe que sozinha e teve filhos, às vezes, de mais de um relacionamento. Então, muitas crianças nem teve essa figura paterna. Então, colocar alguém que não existia nesse lugar, em alguns casos é mais fácil. Mais fácil não quer dizer que é fácil, não é tão complicado, mas com certeza essa marca fica, e é a ação de Deus, e
até psicologicamente falando, a psicologia marca muito, traz esse ponto que é muito marcante para uma criança, essa rejeição, e que isso vai permear a vida dela inteira e vai trazer prejuízos para a vida toda dela. Mas a gente, como crê no poder de Deus, a gente crê que o Senhor pode mudar, que Ele pode transformar, que pode ajudar essa pessoa, essa criança a lidar com essas marcas e ela ter um relacionamento assim incrível com Deus, reconhecendo Deus como esse pai que cuidou dela em todo o tempo. Pastor, a palavra de Deus fala que nós somos adotados pelo Senhor, né? Em Jesus. Sim. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, de uma vez que a gente se torna filho, qual que, não vou falar estratégia, mas qual que seria a melhor forma de curar as feridas emocionais da rejeição de um filho? O ser humano, ele precisa fazer escolhas. Eu acho que isso é uma... todo mundo está ciente desse direito. Não, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Só que quando a gente entende que a Bíblia diz para nós que o homem ele não é livre, né? A gente fala assim, mas que escolhas eu vou fazer? Escolhas dentro de uma escravidão? Né? Então, a grande questão para um filho, né, que foi adotado ou não foi adotado, que teve bons pais ou não teve, e que na sua vida teve marcas que impactaram a sua vida, né, que marcaram, a gente entende que todos nós vamos escolher ir para Cristo, porque o Espírito Santo vem nos impulsionar para atrair-nos para a presença dele. A gente entende que é Deus nos trazendo para perto dele. Então a única forma de passar por esse processo de cura ela serve para todos. Então não existe uma regra para uma pessoa que passou por sofrimentos maiores na infância ou menores. Claro que é o que a gente fala, vão existir barreiras e áreas da vida que vão exigir um cuidado maior, mas a necessidade de Deus é a mesma, né? Se eu tive uma boa família, se eu não tive uma boa família, eu preciso de Cristo, preciso do perdão dele, preciso da graça dele. E o que a gente entende que esse processo, ele vem por entendimento da cura que a presença de Deus traz para nós. Porque por mais que a gente tivesse bons pais, eles não foram perfeitos. Por mais que a nossa casa, a nossa família foi uma boa convivência, a gente carrega marcas das nossas limitações, da nossa identidade, da nossa personalidade, das nossas inseguranças. Então, um filho que não teve uma estrutura de família, ele vai demonstrar características que é possível identificar, né? Você vê pessoas que elas são inseguras, elas são abaladas emocionalmente por circunstâncias que desestruturam ela para conduzir a vida. Todo mundo passa por esses desequilíbrios, né? Eu passo por uma situação e aquilo mexe com as minhas emoções, aquilo me gera uma ansiedade desproporcional, só que aquilo não me impede de dar continuidade na vida. Pessoas que passaram traumas mais profundos na sua infância, na sua convivência familiar, e não teve uma estrutura tão saudável, o nível em que esses abalos emocionais surgem na vida fazem com que muitas vezes a pessoa fique estagnada. E aí a gente vê aquela pessoa que não consegue seguir em frente, ou que procura relacionamentos sempre destrutivos, ou uma pessoa que não consegue ter relacionamentos saudáveis. Acaba sendo a válvula de escape dela para sanar a dor que ela está tendo. Internamente, as emoções elas não conseguem ser anuladas e engolidas, né? Como o pessoal fala assim, não, eu vou engolir esse sapo, eu vou passar por essa situação. E na verdade ele só vai acumulando uma emoção dentro dele, até o momento em que ele explode em determinadas situações, ou ferindo outros, ou ferindo a si mesmo. Sim. Então a gente vai perceber pessoas que vão ter facilidade para estar sempre agredindo o outro. E em contrapartida você vai encontrar outros que ele não agride os outros, mas ele agride a ele mesmo, né? Então toda aquela angústia, toda aquela tensão, ele lança contra a sua própria consciência, contra a sua própria existência. Tem alguns que ele rejeita primeiro para ele não ser rejeitado, Sim. né? Exato. Ele rejeita, não, já fui tocado nessa dor, Sim. não quero ser tocado de novo, então ele rejeita primeiro, não quer nem saber. É uma arma defensiva. E aí ele fecha o acesso a Deus também, né? Sim. Perfeito. Fala pra mim, você acha que hoje em dia, mesmo tendo pais presentes ali, ainda existe muita orfandade paterna? Incrível, porque essa é uma realidade que está crescendo pelo padrão da nossa cultura. Nós estamos vivendo um momento em que
a estrutura da família está sendo abalada, né? Onde as prioridades do relacionamento estão sendo afetadas. A gente vive num mundo selfie, né? Essa é a grande verdade. Isso eu queria que você pudesse trazer mais sobre essa questão que você já vem falando até nas ministrações, sobre o mundo midiático que a gente vive. Sim. Por exemplo, quando a gente, em aconselhamento pastoral, por exemplo, que você vê, qual que é o ponto que você vê que é o principal dificuldade que você encontra ali nas pessoas com relação ao tempo que a gente vive hoje, as escolhas que a pessoa está fazendo? Sim. Como a gente já compartilhou aqui, o modelo de pai, né, ele vai afetar, né, como você vai influenciar o seu filho. Então, a gente tem pais que hoje passam boa parte do tempo trabalhando. Então, a demanda da nossa cultura hoje são pais que estão ausentes das suas casas. E, infelizmente, algumas mães que estão fazendo o papel de pai, de provedor financeiro. Então, aquela mãe que passaria mais tempo, principalmente nas idades iniciais das crianças. Então, quando a gente pensa sobre a educação de filhos, é claro que ele é muito amplo, né? As prioridades, as formas de tratar o filho nos seus primeiros anos de vida, quando ele chega, né? Quando ele é bebê, quando ele chega na infância, né? Na junioridade, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. São maneiras de você se relacionar com seu filho que vão exigir de você um papel diferente, né? Quando você está lidando com o bebê, você tem que ter todo o cuidado. Aquela criança está dependendo 100% de você, né? Pais e mães estão ali para supri-los. Quando as pessoas ficam egoístas, vocês falam assim, qual é uma marca da nossa sociedade? Nós vivemos num mundo egoísta. Nós vivemos num mundo onde o conceito fundamental das mensagens compartilhadas é seja feliz. Seja feliz significa fazer tudo, né? Na frase embutida, né, se subentende faça tudo o que você tem desejo de fazer. Procure, se esforce, use todos os seus recursos para a sua felicidade. Quando Deus nos chama para amar o próximo, que é o segundo mandamento bíblico. E esse próximo é a minha esposa, filhos, amigos, aqueles que estão à minha volta. Então, quando eu vejo seres humanos agindo de maneira egoísta, a necessidade dele é o tempo todo que pessoas estejam fazendo a sua vontade. Então, ele está em evidência. Então, ele não consegue. Como é que eu vou ser um bom pai? Como é que eu vou ser um homem que faz a diferença dentro da minha família, sendo que eu vivo em função das minhas necessidades, das minhas vontades? Quando todos os outros perdem a prioridade, onde eu perco muito tempo vendo coisas que me dão prazer, que me satisfazem, e não necessariamente significam coisas erradas, porque tem pessoas que estão gastando o seu tempo, né, com coisas... A palavra hoje da nossa sociedade é entretenimento. E nós estamos aqui. E nós estamos querendo fazer um podcast que seja mais do que um entretenimento, né? O objetivo aqui não é apenas que a gente consiga ter um maior número de pessoas assistindo, pessoas ali contribuindo com o movimento, né, do canal, do JudaCast, mas nós queremos que a mensagem que está sendo compartilhada aqui atinja corações. Então, quando há um outro propósito, e é claro que a internet não é o problema, né? O recurso, a estrutura, as redes, as mídias, elas não são as responsáveis de dizer assim, o problema é a mídia social, o problema é a internet. Não, o problema é o coração do homem. O problema é o que me influencia. O problema é o que eu escolho diante das opções que eu tenho. Alguém pode assistir vídeos que vão edificar a sua fé. Alguns vão ouvir músicas que vão fortalecer a sua alma, o seu espírito, o seu relacionamento, os seus vínculos de amor. Enquanto outras pessoas vão escolher programas que destroem relacionamentos, que mancham a imagem da família, que denigrem o valor do ser humano, do indivíduo, que vão criar conceitos que vão gerar um senso de injustiça e de perda de direitos, e aí é como se homens e mulheres estivessem brigando dentro de casa, como se filhos pudessem exigir dos seus pais coisas que eles não têm como direito, e sim são, né, benefícios e privilégios que são conquistados dentro de um relacionamento saudável. Porque quando não há essa medida, as coisas são feitas de forma desproporcional e destrutiva.
Então o que cada um precisa realmente observar é se o seu coração está submisso à vontade de Deus. Eu vou poder usar as mídias, eu vou poder participar dos vínculos com a internet, eu posso ter programações e gastar um tempo com isso, com o meu lazer, com aquilo que eu gosto. Se alguém gosta de assistir vídeos, não há um problema. Se alguém gosta de assistir séries, não é um problema. A questão é que quando qualquer uma destas coisas ocupa um lugar no coração dele, acima de Deus e das pessoas que Deus colocou ao lado dele para ele amar. A pessoa, ela não entende que isso se torna uma idolatria, né? Ela não enxerga. Ela não entende que estar aqui, ela tá idolatrando isso, né? Sim, porque ela tá oferecendo. Para pensar, quando a gente fala entretenimento, as pessoas falam assim, nós estamos recebendo um conteúdo de graça. Não é? Ninguém está pagando pelo YouTube. Exatamente. O tempo dela, a vida dela, a mente dela, os sentimentos dela, a vontade dela. Eles geram sensações, né? De medo, desejo e tudo que você possa imaginar. Então eu estou compartilhando tudo isso com o mundo digital e eu estou privando a minha família de desfrutar de tudo. A partir do momento que você dá um like, ele está sabendo o que está passando pelo teu coração com relação ao que você está vendo, né? Sim. Ou um dislike, né? Exato, e você acaba sendo influenciado por um sistema, né, que é uma inteligência artificial que conduz a conceitos que despertam a sua curiosidade, que trazem prazer para você, né, dentro da sua própria vontade. Eu digo que o mundo hoje, ele é um mundo que antigamente a gente não tinha escolhas, né? Na nossa geração a gente fala assim, assiste o que está passando na TV. Você não escolhia o que você queria. Né? Aí veio a TV, né, fechada, e você falou assim, não, eu tenho canais que eu posso escolher. Mas ainda assim a programação estava fechada. Né? E hoje não, hoje a gente vive num mundo em que eu escolho o programa que eu quero ver, na hora que eu quero ver, o momento em que eu estou interessado em ver. Então, preciso ir no banheiro, dou um pause e vou lá e vou. A minha vontade está sendo feita a cada segundo. Ou seja, é o foco no eu, então. Exato. Sim. E pastor, você estava falando sobre fazer a vontade de Deus. É bíblico, e é da vontade de Deus que as crianças sejam corrigidas? Tipo, e haja a correção? E o ponto que eu vou trazer, até a pastora, se quiser falar sobre esse ponto, vocês acham que os pais de hoje estão sendo pais frouxos? Na questão da educação? Eu já falei em outros programas sobre a educação permissiva, né? Sim. O que vocês acham disso? Então, a psicologia de hoje está dizendo que falar não é como se você anulasse a identidade do filho. E você frustrá-lo é como se você criasse barreiras para que ele possa desenvolver o potencial dele. Agora, entendendo o que a Bíblia nos diz, a gente vai perceber que a Bíblia fala que há uma estultícia, que há uma maldade, que há uma busca por essa satisfação, mesmo que o outro sofra, né? Você estava compartilhando. Por que filhos brigam? Por que os irmãos estão dentro do mesmo carro, partilhando o mesmo ambiente, e eles acabam brigando um com o outro? Porque eles têm vontades diferentes, e cada um deles está brigando para que a sua vontade seja feita naquele momento. Por isso que irmãos brigam, né? Por que filhos desobedecem os seus pais? Porque eles não querem serem controlados. Eles não querem que alguém diga não para eles. A natureza humana corrompida, como a gente entende pelo pecado, ela deseja o tempo todo que ele tenha as suas vontades satisfeitas. E que o mundo à sua volta faça isso. Agora, então por que a disciplina? A disciplina vem desse conceito. A gente entende que filhos, eles precisam ser conduzidos até o momento em que eles podem fazer as suas escolhas. E o meu desejo e o seu desejo como pai é que os nossos filhos consigam fazer escolhas que vão ajudá-los a viver, né? Então, a gente entende que a faixa etária que o filho está vai exigir de você um tipo de educação, onde você vai precisar ter uma educação onde exige mais controle, né? A consciência daquele indivíduo, ele não tem entendimento sobre tudo, né? Os impactos de uma mentira. Uma criança, ele vai aprender que mentir é engraçado até, então ele começa mentindo, brincando,
né? Ele vai até perceber que ele consegue algumas coisas. Ele consegue algumas coisas mentindo, ter benefícios sem ter esforço. Ah, você fez a lição de casa? Ah, eu não fiz. Ah, então... E aí ele fala que fez para obter o direito de assistir a TV dele. Né? E o momento de lazer dele é aumentar. E ele fala assim, nossa, isso é legal. Porque... Só que ele não entende que aquilo está corrompendo o caráter dele. Então, pais com a educação têm o papel de pegar a personalidade do seu filho, a identidade que Deus deu para ele, né, que veio da formação da herança de pai e mãe, né, hereditária biológica, emocional e espiritual, e ele se tornou um indivíduo único, e nós vamos, a partir dessa personalidade, moldar o caráter dele. E esse caráter é moldado através da educação. Tem filhos e tem crianças que parece que têm uma facilidade de obedecerem comandos. Personalidades. Tá raro de achar, mas tem. A gente olha para, né? A gente convive com muitas crianças, ouve as histórias de escolas, dos pais, de irmãos, e assim, dificilmente você encontra um filho que você fala assim, coloca a criança ali, dá os brinquedos que ele gosta e deixa ele sentado ali. E ele vai ficar 1 hora ali sem dar nenhum problema para ninguém. É difícil você encontrar uma criança que tem essas características hoje. Então, se a criança não obedece à voz de comando, eu tenho que ir para o próximo nível de controle e de orientação, de advertência. Quando uma criança ela ainda é imatura e ela ainda não entende a importância da obediência, sou eu, como adulto e pai, que vou dizer, você vai precisar obedecer. E se você desobedecer, a vida traz consequências. Então eu estou privando o filho de aprender um fundamento essencial da vida. E mesmo que chegue ao nível em que a Bíblia diz, se o seu filho precisar, use a vara. E aí o objetivo da Bíblia não é sobre a agressão, mas é sobre a consequência da dor para a desobediência. Onde em vez de eu usar as minhas mãos, eu uso um mecanismo neutro para servir como correção. Então, muitos falam que o entendimento do uso de vara literal não é correto. Na Bíblia, do que está escrito, é o entendimento literal de uso da vara. O original é esse. Né? Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. A grande questão é... qual o limite dessa correção? Então, esse é o ponto. Qual a estratégia de como usar isso? Para não espancar uma criança, literalmente. Normalmente, é a sua frustração diante da desobediência do seu filho. Se você está irritado e nervoso, esse não é o momento para correção. Você não está numa estrutura emocional para conduzir o seu filho. Porque o objetivo da correção não é um castigo. A gente precisa separar. O que a Bíblia está apresentando a vara como uma correção é diferente de castigo. Castigo é, o filho vai sofrer porque ele me desobedeceu. E a correção é, o meu filho errou e falhou e ainda não aprendeu. E eu preciso usar a vara da disciplina para conduzi-lo ao arrependimento. A reconhecer o erro, a entender a consequência do erro e a escolher que na próxima vez ele faça uma escolha diferente. Então tem que haver uma conversa, tem que haver uma instrução. Eu me lembro da minha esposa falando que uma vez ela chegou falando um palavrão na casa dela, né? Conta como é que foi mais ou menos isso. E aí seu pai te corrigiu e ela não sabia o que era. Foi, Meu pai não tinha hábito de corrigir a gente fisicamente nunca, mas eu me lembro, a gente estava assistindo televisão na sala e passando um programa, e aí eu usei uma palavra que eu tinha escutado brincando com as outras crianças. Né? Era uma palavra, era um palavrão, só que eu não sabia. E aí eu só descobri quando eu levei um tapa na boca, e aí ele, nunca mais fala isso, que é uma palavra feia. Aí que eu descobri que era uma palavra feia, não usei mais, mas eu não houve a oportunidade de instruir. Não, filha, não diga isso. Mas era o jeito, ele não tinha esse hábito, mas nesse dia aconteceu. Então a criança precisa sempre ser instruída, né? E a gente nunca pode cobrar um comportamento da criança que a gente não tenha ensinado para ela. A criança está em desenvolvimento. Então você nunca vai cobrar uma criança de algo disciplinar por algo que ela desconhece, que ela não sabe. Então a gente sempre, o papel do pai e da mãe é instruir. E a gente vai precisar dizer não, e tem as consequências naturais da escolha da criança, né? A gente sabe que existem as consequências naturais das nossas escolhas, isso é para a vida, e a gente vai ensinando isso para a criança desde pequena. A gente tem reforços positivos, tem muitas estratégias para a gente educar e ensinar a criança, e frustrar a criança faz parte, porque se a criança não é frustrada na infância, como que ela vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade na frustração?
Então tem muitos modelos para você educar o seu filho, ensinar o seu filho. E a correção que a Bíblia aponta, eu vejo que ela não é muito desassociada do que se vivia, de que as pessoas faziam uma correção assim como a única forma de ensinar uma criança, e não é. Eu penso que, pelo menos na educação das nossas filhas, essa era a última estratégia, depois de muitas oportunidades, de conselhos, de ensinar, de explicar. E nunca era de maneira nervoso, exacerbado, sempre havia uma conversa. Olha, a gente já tinha conversado sobre isso, infelizmente já foi dado tantas oportunidades. Na maioria das e vezes, a gente... claro. Na maioria das vezes, mas não 100%, né? Sim, então a gente trazia correção e 2 correçõezinhas físicas ali, e é dolorido, né? É muito dolorido, não é algo que nenhum pai que ama seu filho quer fazer isso, mas em alguns momentos isso se fez necessário na educação das nossas filhas. Você pensar assim, você imaginar, o pai que vai parar, esperar passar aquele nível de irritação, sentar para conversar com seu filho, apontar o comportamento que está sendo corrigido. Porque ele pode interpretar. Você imagina uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Você está errado. Ele fala, o que será? Diante de todas as coisas que eu fiz naqueles últimos minutos, ele não é capaz de filtrar e dizer, não, eu sei exatamente o que o meu pai está me corrigindo. Eu tenho que sentar com esse filho, dizer qual é o comportamento, explicar qual é o princípio que ele está quebrando, por que aquilo está sendo corrigido. Né? Não é, eu estou mandando e eu acho porque tem que ser assim. Então, quando um pai cristão entende isso, e aí ele tem que sentar com esse filho para tentar gerar um arrependimento no filho. Para pensar, em algumas vezes a minha expectativa é que isso acontecesse. Já tem uma compreensão sobre o que é relacionamento, o que é o que o outro precisa, e aí você vê o seu filho se arrependendo, você fala assim, agora eu vou te bater. Não, agora eu vou te corrigir. Será que ele está arrependido ou ele está envergonhado porque foi pego no erro? Então isso é uma coisa que é por isso que a gente precisa da presença de Deus. Porque nem sempre a gente é capaz de identificar. Então, um pai com sabedoria, ele vai ter essa proximidade com Deus para saber assim, não, esse arrependimento é genuíno. Então eu vou oferecer perdão em vez de correção. Mas a postura do pai cristão, firme, que sabe a sua posição e a sua identidade, não tem medo da rejeição do filho. E eu tô lembrando agora da nossa última escola bíblica que o pastor Stephen trouxe, e ele estava falando sobre a disciplina. Sim. E ele falou assim, os passos da disciplina. Você, deixa eu ver se eu lembro, senão você me lembra, acolhe, ou seja, não é público. Sim. Sim. Ou seja, para não... Particular. Isso ele trouxe até a palavra de como é feito a disciplina na igreja. a disciplina na igreja, mas se a gente trouxer... Sim, é o mesmo perto, padrão. isso é o mesmo padrão. Você traz a criança para perto, faz a correção, né? Traz a questão. Sim. E ela pode te rejeitar naquele momento. Que no caso da igreja, muitos podem se afastar, não quer mais. E ele trouxe o exemplo do filho pródigo, que o pai estava de braços abertos esperando. Sim. É hoje que ele vem? É hoje que ele vem? E o pai está lá bem posicionado, não tem medo dessa rejeição. Sim. Ele não precisa... ele ama sem precisar ser amado, é isso? Isso, exatamente. Acho que o conceito de rejeição vem para as 2 perspectivas. O filho precisa saber que ele não está sendo rejeitado porque ele não correspondeu, né? Então, às vezes tem pais que exageram nisso. E na verdade a correção não é uma rejeição. Exato, então. E aí, por isso que como a correção é feita e a disciplina é feita, vai criar essa expectativa. Meu pai não gosta de mim. Ele só vai gostar de mim se eu fizer tudo que ele manda. Então tem criança que carrega esse peso, né? A gente tem uma filha que a gente percebe que o senso de culpa dela ficou tão grande, e às vezes a gente fica preocupado. Será que nós, com a nossa correção e com a nossa preocupação de corrigir, de educar, geramos esse excesso de preocupação sobre viver na culpa? E aí a gente nunca sabe quando é que a gente tem a medida certa. É por isso que a gente precisa da ação do Espírito, para dar domínio próprio, para dar equilíbrio, para que na disciplina, na correção, o filho sinta que ele é amado, o pai não tenha problema, né, com a sua identidade de ser pai e a autoridade que Deus te dá para corrigir o filho e não achar que ele precisa ser o amigo desse filho para ser um bom pai,
né, e conviver com os erros do filho para admitir que ele é amado, então não há nenhum confronto. Então esse equilíbrio sobre essa relação da disciplina e da correção é uma graça de Deus que tem que vir sobre as nossas Eu percebo vidas. isso até em casa. Nós estamos aprendendo e crescendo. Nesse sentido, eu acho que muitas outras famílias passam por essa situação. Muitas vezes nós somos permissivos para não ouvir do filho essa rejeição. Nós estamos numa sociedade mais permissiva do que anos atrás. E hoje, muitas vezes eu confronto a Vânia em algumas situações que às vezes, por conta das situações que ela já passou, ela acaba cedendo muitas situações com relação às crianças, que eu sou mais firme, mas ela acaba sendo permissiva. E então a gente está aprendendo nesse processo também. Sim. Pastor, e tem alguma estratégia, tem algum material que você possa indicar para o pessoal que está nos assistindo sobre criação de filhos? Nós consideramos que a família é o fundamento, né, daquilo que Deus estabeleceu para vivermos em sociedade. Tudo começa com o amor que existe entre o casal. Então, uma estrutura de um casamento bem saudável é a primeira base para um bom fundamento para a educação de filhos. Se um casal está desestabilizado no seu relacionamento, ele não consegue desempenhar bem o seu papel de pai e mãe, porque vai haver confrontos nesses momentos. E como é que, se eles já estão em desequilíbrio na sua própria relação, como lidar com a educação dos filhos? Então, na nossa igreja, a gente tem 2 cursos que a gente trabalha com a família, né? Que é um curso Edificando 2 em 1, que é sobre o casamento, sobre a estrutura do relacionamento família, e um curso que a gente trouxe da Universidade da Família, né? Que é Educando Filhos à Maneira de Deus. Ah, legal. E é esse material aqui. Se quiser mostrar aqui na câmera pro pessoal então, eu falo para a Márcia que boa parte daquele conteúdo que a gente viu nesse material, Deus foi nos dando graça e foi nos ensinando no decorrer da nossa educação. A gente falou assim, nossa, o material vem com uma estrutura, com aulas bem didáticas e a gente fala assim, que é Educando Filhos, né? O livro é Educando Filhos à Maneira de Deus. Mas quando a gente faz o curso, a gente fala assim, Educando Pais a educarem filhos à maneira de Deus. Né? Porque toda a responsabilidade, na verdade, está sobre os pais. Entendi. Essa é uma responsabilidade que Deus deu, né? Os filhos são dele, é herança do Senhor, então não nos pertence. Nós temos a responsabilidade de conduzi-los até a maturidade, para que aí eles possam fazer as suas próprias escolhas e a gente celebrar que participou disso, e não que a gente garante. Eu digo que uma boa educação, ela aprende os princípios bíblicos. Você vai falar assim, tem fundamentos exclusivos sobre educar filhos, e a gente vai pegar princípios cristãos, que é o caso, como a gente estava pegando aqui, o exemplo da disciplina, que está lá escrito em Coríntios, como lidar com um membro disciplinado, e seguir o mesmo modelo, né? E aplicar os mesmos princípios de como conduzir essa criança a ter um coração que ama a palavra de Deus, que conhece a vontade de Deus. Então a gente tem esses cursos em que a gente tem aplicado na igreja, inclusive a gente precisa voltar a ativá-los, porque já faz um tempo que a gente não montou novas turmas lá, e está no nosso plano voltar à atividade esses 2 cursos que são fundamentais. Famílias saudáveis, elas aprendem, né? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida em que a gente percebe que as pessoas fazem treinos e cursos para todo tipo de atividade da sua vida, mas elas não fazem treinamento para casamento, um curso preparando para o relacionamento, para educar filhos. Eu digo que eu me sentia uma pessoa bem debilitada sobre isso. O meu pai foi um pai que não teve pai. O pai dele foi totalmente ausente. Foi criado sem, Foi criado sem a presença de um pai. E aí eu, na minha infância e juventude, eu dizia assim, nossa, meu pai não foi um bom pai. Só que aí na minha vida adulta, e quando eu me tornei pai... Ele foi pai como ele pôde ser, né? Ele foi pai como ele pôde ser. E aí a minha perspectiva sobre meu pai mudou. Eu falei assim, meu pai foi um bom pai. Porque ele não teve pai e conseguiu ser um pai para mim. Sim. Com as suas limitações, com as suas dificuldades, né? Então eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque apesar dele não ter tido um modelo para seguir, né? Ele conseguiu ser um pai presente na minha vida, ensinou coisas fundamentais para mim, né? Até hoje eu sempre ainda busco orientações com meu pai, né? Então, e saber disso, e saber que pessoas também não tiveram, é por isso que a gente como igreja quer oferecer esses treinamentos, esse curso, esse preparo, para que a gente possa aprender e se preparar.
E aí, como eu percebi que eu era defasado, quando eu fui para teologia, para faculdade, eu mergulhei na biblioteca. Né? Eu li livros de relacionamento para estar preparado para estar casado. Eu li livros sobre como educar filhos, como se comunicar, porque eu me achava uma pessoa de difícil relacionamento. Eu era um jovem introvertido, inseguro, né? Com uma baixa estima muito alta. E aí você fala assim, nossa, e hoje eu estou, né, atuando, influenciando, vivendo um relacionamento maravilhoso com a minha esposa, conseguindo ver o reflexo, né, dessa família com filhas que nos amam, que nos respeitam, que caminham junto com a gente no ministério. Então eu digo que buscar o conhecimento sobre o que Deus nos ensina, ele é libertador e traz transformação para a vida de qualquer um. Lá vem você de novo, hein? Já tá acabando? De novo? Pastores, ó, mas antes da gente finalizar, me veio ao coração dele aqui uma pergunta. Qual que é a importância das filhas, dos filhos, no caso suas filhas, mas dos filhos estarem, não dentro da igreja, mas acompanharem os pais? Porque muitos filhos acabam rejeitando num determinado momento da vida, porque se sentiram pressionados. Porque é o filho ou filha do pastor e da pastora, tem que ter uma determinada imagem, né? Tem que se comportar de um determinado jeito. Sim. Como que você lidava isso dentro de casa? E por que você acha importante as crianças estarem na igreja? Qual que é o papel da igreja nesse processo? Eu vejo que, como pais, a gente precisa ser modelo para os nossos filhos. Então, na nossa casa, a gente sempre ensina nossas filhas a seguirem a Cristo. Então, a cobrança que a gente tinha era nesse sentido de, primeiro, na verdade, mostrar Jesus, e a gente precisa ser coerente com aquilo que vive, para que o evangelho atue no coração dos nossos filhos. Então, a cobrança que a gente tinha para elas é que elas fossem discípulas de Jesus Cristo, que caminhassem com Cristo. Então não era uma cobrança assim, filha, você precisa se comportar assim porque as pessoas estão te vendo. A gente nunca teve isso. Nunca ouviram a frase na nossa casa, vocês são filhas de pastor. Elas não têm esse peso, não cresceram com esse peso. E os grupos não cobravam ela disso. Porque a gente também nunca impôs isso. Né? Nunca permitiu que fosse cobrado. Ela tinha que ser o que a Bíblia... aparência, né? Não, é o que a Bíblia ensina. Então a cobrança que tínhamos para ela é isso. E a gente vivia isso. Então, essa coerência é muito importante. Infelizmente, tem filhos que mesmo assim acabam se afastando, né, na sua adolescência, porque a fé individual não é a fé dos pais, ela decide que aquilo não é para ela. E é muito importante a gente levar nossos filhos, porque a gente está ensinando princípios que mesmo esses filhos que se afastam, a Bíblia diz que ele, mesmo quando for velho, não se desviará. Os princípios que a gente semeia no coração dos nossos filhos fica para a vida. Mesmo que em algum momento elas decidam se afastar de Deus, do convívio, da comunhão da igreja, os princípios estão no coração dela. Porque na verdade elas precisam conhecer a Deus, não o Deus do pai e é o Deus dela. O Deus dela, né? Sim. Que legal. Nesse ponto aqui, eu só quero ressaltar alguns conceitos que ajuda as pessoas a entenderem o que é que pode realmente impactar o seu filho de algum momento se afastar dessa fé ou de não estar nesse vínculo de amor que você está esperando que o seu filho tenha com a igreja, com Cristo, com a Bíblia, com uma vida de fé. Né? Então, um pai, ele precisa conhecer a personalidade do seu filho. Isso é uma coisa que a gente o tempo todo estava se observando. Acho que uma coisa que esteve muito presente na nossa forma de educar foi sempre assim, a Márcia sempre falando coisas pra mim e eu sempre dizendo coisas pra ela. Coisas que eu via, coisas que ela via. E a gente fala assim, nossa, isso aqui nossa filha é assim. Ela age de tal situação. Esse tipo de conversa, ele cria em você um senso de responsabilidade. Quando o outro está dizendo pra você, você tá vendo isso na nossa filha? Olha, você observou que tá acontecendo tal coisa? Então tinha coisas que ela via que eu não via. Tinha coisas que eu enxergava que ela não enxergava. E a gente fazia com que um ou outro tivesse consciência dessa condição do nosso filho, de conhecer o filho que nós temos. Antes de estudar o livro, né, das linguagens de amor, a gente já conhecia o que as nossas filhas gostavam. Olha só. Então, mesmo não tendo o conteúdo, o ensino, mas a gente nessa percepção de olhar para o filho, de observar os nossos filhos, a gente tem que ter uma visão realista do defeito dos filhos. Tem pai que é muito
Não, meu filho é maravilhoso. Não, meu filho, ele... Quando um professor questiona, quando alguém da igreja aponta um defeito, quando alguém fala, não, meu filho não faz isso. Então, às vezes os pais têm uma visão muito idealista do filho perfeito. E o filho não é aquele filho. Então, eu digo que não justificar, e aí vem o próximo passo aqui, não justificar os erros como herança hereditária. Isso é outra coisa que eu vejo acontecendo, né? Em que pais falam assim, parece comigo, eu sou assim, né? Minha filha é nervosa, eu também sou. E aí a gente vai justificando o comportamento do filho porque tem um comportamento hereditário recebido, né? Ajudar os filhos a reconhecer as suas próprias qualidades e elogiá-los. E a Márcia fez muito isso, né? Eu não sou bom de elogiar, eu sou bom de orientar, de exortar, de consolar, mas eu sei que a Márcia fez esse papel. Eu acho que cada um consegue suprir uma coisa. Nós temos limitações. Eu tenho limitação. Eu não olho para a minha educação das minhas filhas e digo assim, nossa, eu acertei todo o tempo. Não, nós erramos muitas vezes. A gente excedeu em algumas coisas, a gente achou que faltou alguma coisa, mas Deus supriu, né? Então ajudar os filhos a reconhecerem suas próprias limitações, elogiá-los, né? Reconhecer suas próprias fraquezas, aproveitar esse momento, né? E desfrutar, né, dessas janelas, às vezes, em momentos simples, o filho abre o coração para você ensinar. Que legal. Pastora, obrigado. Obrigada. Para a gente fechar aqui, eu quero que vocês... Pastor, manda um recado pro pessoal aqui. Você está falando no coração do pai, da mãe, dos professores. E, pastora, depois você mande um recado para eles. E depois, no finalzinho, temos uma surpresa. Tá bom. Vai lá, pastor. O que eu digo é que a gente não tem que ter medo de admitir nossas limitações, nossos erros para os nossos filhos. E pedir perdão é bem importante. E de sermos verdadeiros com eles nesse relacionamento. E sabendo que aquilo que a gente não pode ensinar e transmitir, porque não somos perfeitos, a gente conta com o Senhor e com o Espírito Santo, que pode nos ajudar nessa tarefa, que eu digo que é a tarefa mais difícil da vida, educar filhos. É desafiador, mas a gente conta com o Senhor nessa jornada e isso é maravilhoso. Eu digo para você, não faça do seu passado uma prisão do seu presente. A gente ouve muito as pessoas trazendo um peso maior sobre toda a educação, sobre o papel que os pais tiveram, sobre uma infância difícil. E eles vivem aprisionados em sentimentos do seu passado, com sentimentos de infância até, de uma atitude infantil. E lidar com essas emoções e frustrações. Quando nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo. Então Deus, Ele decidiu nos amar, nos oferece a sua graça, o seu perdão, a sua bondade. E eu digo que é impossível que ocorra uma transformação, uma restauração de identidade e suprir os vazios que nós vivemos na nossa história. Seja ela dentro da nossa casa, com os relacionamentos que nós somos responsáveis, ou depois por relacionamentos que nós, mesmo sendo jovens e adultos, escolhemos e que foram destrutivos. Em Jesus Cristo há uma nova vida que Ele te oferece. E você pode desfrutar do amor de Deus, da presença dEle, do fruto do Espírito para transformar a sua história, sua vida, e você construir uma família dentro daquilo que Deus planejou para todos os seus filhos. Deus te abençoe. Que legal, pastor, obrigado. Ei, tio Dimas, pega o presente deles, vai. Ó, a gente tem um presentinho. Vamos começar pelo Judá, vocês vão ganhar um boneco do Judá. Que legal. Muito obrigada. Eu também a almofada. Obrigada. Uma almofada. E também uma lembrança. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Turma, muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados com a gente no próximo programa. Tio Dimas, adorei estar aqui com você. Obrigadão de novo, viu? A gente se vê no próximo programa. Já deixa aqui nos comentários também de onde você está nos assistindo. Se vocês quiserem deixar qualquer pergunta aqui, manda aqui nos comentários. Depois a gente grava outros vídeos com o pastor Wellington e a pastora Márcia. Pastores, obrigado. Tchau, de coração. Obrigada. Tchau, pastor. Tchau, pastora. Deus abençoe. Tchau. Até amanhã no culto. Até. Tchau.
Turma, o JudaCast de hoje foi demais. E aí, tio Dimas, curtiu? Judá, achei bom demais e eu quero que você me fale de onde você está falando, deixa aqui nos comentários e vai lá no nosso site da Turma do Judá, já se inscreve aqui, turmadojudá.com.br, se inscreve aqui no canal do YouTube e segue a gente lá no Instagram. Judá, fala pro pessoal qual que é o Insta. Turma do Judá, facinho, hein? Quero te ver por lá. Beijo, turma, até o próximo programa. Tchau! JudaCast.